Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia em clima de mês novo, semana nova, dia novo, tudo começando e que a gente inicie a nossa semana da melhor forma, o nosso mês da melhor forma, focadas em olhar para a nossa saúde. Afinal de contas, um corpo integral, saudável, proporciona a gente oportunidades de viver experiências incríveis na nossa vida. Então, bem-vindos ao Acordar da Vizinha, aquele momento especial que a gente traz saúde para o nosso dia e para a nossa vida. E para a gente fazer o nosso acordar, a gente vai seguir aqui na leitura do livro Você é a Sua Cura. Bom dia, Aline, bom dia, José, bom dia, a vizinha Áurea, coisa linda vocês por aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bora lá, vamos começar aqui a nossa semana, o nosso acordar. Isso aí, muito bom. Deixa eu fixar o comentário aqui e bora. Ó, vamos lá, vamos relembrar o que aconteceu na sexta-feira, porque o nosso crescer de sexta, ele complementa o que a gente vai começar hoje, tá? Então, na sexta-feira, a gente trouxe o seguinte: é difícil perceber o próprio estresse simplesmente porque o nosso sistema corpo e mente é muito bom na matéria de adaptação. Então, a gente falou o quanto que muitas vezes o nosso corpo ele já está se sentindo estressado, mas a gente muitas vezes não percebe porque ele é muito bom de se adaptar, de dar umas mascaradas. Pode levar anos para que o prejuízo do estresse que está causando no nosso corpo hoje venha a ser visível. E os especialistas no assunto, eles reconhecem 3 estágios de estresse que eles acontecem um depois do outro. Então, a gente vai falar desses estágios que vão fazendo com que o nosso corpo se sinta estressado. E por que a gente está olhando para isso? Porque um corpo estressado é um corpo que adoece, é um corpo que libera muito cortisol, que libera muita adrenalina, que são hormônios que, quando não liberados na quantidade certa e no horário, no tempo certo, eles vão causando em nós, tipo corroendo o nosso corpo por dentro. Então, eles falam que existem os 3 estágios do estresse e vai vindo, né, um após o outro. O primeiro é o estado psicológico, ele revela efeitos psicológicos. O segundo, comportamentais, e o terceiro, físico. Bom dia, Vivi! E aí, bom dia! E aí a gente vai falar desses 3 níveis hoje. Então, vai percebendo, identificando se de repente alguma coisa vai conversando com você aí, tá? Dos 3 níveis de danos, então o primeiro é o psicológico, é o mental, o neurológico. E aí ele fala o seguinte: nos danos psicológicos e neurológicos, eles começam com coisas pequenas. Presta atenção aqui. Eles começam com coisas pequenas, com aquela sensação de cansaço mental, de pressão devido a prazos no trabalho, ou pressões dentro de casa, pressões financeiras. Quando as pessoas dizem que estão estressadas, em geral elas querem dizer que estão sem energia, o que pode mascarar os estados mentais como depressão, ansiedade ou mesmo o pânico. Lembra que o nosso corpo, ele é muito bom de mascarar? Então, quando a pessoa ela já tá lá, se sentindo ansiosa, quando ela tá lá falando que ela tá com um cansaço mental, que ela tá se sentindo pressionada, isso vai causando estresse dentro dela. Porque se eu tô me sentindo pressionada, eu tenho mais cortisol, mais adrenalina sendo liberada para eu lidar com aquele momento.
E isso vai me gerando uma sensação de estresse dentro do corpo. E aí, quando o corpo se sente estressado, né, porque ele tá com cortisol acima, adrenalina em cima, ele entra em modo alerta. Então, o que que acontece? Eu vou produzindo mais insulina, aí a insulina ela traz um outro recurso. E os recursos do nosso corpo, eles vão se dando as mãos. E a gente vai ativando pontos que se a gente ativar a todo momento, por exemplo, se eu recrutar a insulina a todo momento, daqui a pouco eu causo uma diabetes no meu corpo. Mas uma coisa vai desencadeando a outra. Então vamos lá. Com o cansaço mental, comecei lá um cansaço mental. Minha cabeça tá cansada, ela não para de pensar o tempo inteiro. Nossa, eu preciso dormir, aquela sensação de que eu preciso dormir, sabe? Tô cansada, minha cabeça não para. Com o cansaço mental, vem a dificuldade de tomar decisões, porque a cabeça não para. Aí ela fica inventando 1001 formas, né, de lidar com aquela situação. Aí vem os lapsos de memória. Você tá falando, você esquece o nome da coisa, você esquece, isso daqui é o que mesmo? É um livro. Então você esquece o nome das coisas mais simples. Mas em geral, o problema é a perda de concentração. Começa e para, não se concentra, a capacidade de focar em uma coisa. Emocionalmente, o estresse parece nos levar de volta à infância. Olha só que legal. O estresse parece nos levar de volta à infância, pois ficamos sujeitas a explosões de raiva, angústia e irritabilidade. Quem sente raiva, angústia e irritabilidade? É a nossa criança. Quanto mais estresse acumulado, menor o pavio das emoções negativas. Ou seja, então quanto mais estressado eu tô, mais eu explodo. E aí muitas vezes a gente explode com as pessoas que a gente ama, nos lugares que pra gente é mais fácil explodir. E isso vai machucando as nossas relações. Então, o primeiro indício de que a gente tá começando a ficar estressado, que o nosso corpo tá começando a pedir a gente de volta pra gente, é esse indício psicológico do cansaço mental. Aí a gente vai para o segundo nível dos danos, de ficar vivendo o estresse repetidas vezes ao longo do dia, do mês, da semana, enfim. Aí vem os comportamentais. Então a gente falou dos mentais. As doenças geralmente elas começam na mentalidade que afeta as emoções que afetam a mentalidade, que foi o que a gente falou agora. Aí ela tá lá. Essas emoções e essa mentalidade afetada, ela vai fazer o quê? Ela vai afetar o nosso comportamento. Bom dia, Ana Laura maravilhosa. Então, como que ela afeta o nosso comportamento? É provável que as mudanças negativas no nosso comportamento se manifestem em duas principais áreas. Presta atenção aí, no trabalho e no relacionamento. O emprego estressante provoca em nós os comportamentos mais variados, desde fofocas no escritório até beber depois do expediente. De repente vocês podem identificar aí o esposo de vocês, já teve vizinha me trazendo isso em algum momento. E aí o que acontece? À medida que a gente vai sentindo que a gente está estressado, a gente tem lá, né? Primeiro, como a gente disse, vem o cansaço mental. Mas eu continuo me sentindo estressado. Eu tô lá, sendo pressionado no trabalho e sentindo o cansaço mental. Eu preciso fugir para algum lugar. Então, muitas vezes a gente foge para fofoca, para falar mal de alguém. Ou então, aqui nos casos, para beber depois do expediente. À medida que aumenta o nosso estresse, a bebida pode ficar mais pesada e a necessidade de distração mais intensa. É inevitável levar esse sentimento para casa, onde é fácil surgir conflitos.
Então, muitas vezes a gente tá lá estressado, tá se sentindo cansado, e isso começa a afetar o nosso comportamento. Aí a gente leva esse estresse para nossa casa. E o cônjuge se sente negligenciado, porque a gente tá sem paciência, a gente tá grossa, a gente tá sem foco. Ele se sente negligenciado, destratado ou ignorado. E fica como a parte mais pesada do comportamento recorrente ao estresse. Aonde que a gente joga isso? Na nossa casa, no nosso relacionamento. Por isso que muitas vezes a gente vai entrando numa rotina, a gente vai se distanciando, a gente vai perdendo a paciência. Não é sobre a pessoa. A pessoa ela só tá sendo um ator para mostrar pra gente o que a gente precisa olhar em nós. Então, o estresse faz uma pessoa perder o apetite ou comer demais. Faz muitas vezes o nosso sono ficar agitado. E em alguns casos, faz com que a gente viva a insônia crônica. Esses efeitos nocivos podem levar o indivíduo a ficar dependente de soníferos e outros remédios, numa tentativa de se livrar do estresse do trabalho e dar um jeito de voltar à sensação de normalidade, para que ele também se sinta bem em casa. Então, uma coisa vai acumulando a outra. Eu tô lá me sentindo mentalmente cansado ou com uma pressão. Meu corpo começa a soltar cortisol, adrenalina, ele começa a viver estressado. E nisso eu começo a voltar para as emoções da infância. Explosão de raiva, angústia, irritabilidade. Com isso, eu começo a ter os efeitos disso no meu trabalho e em casa. No meu trabalho eu vou para as fugas, na minha casa eu vou atacar. E aí isso, vivendo repetidas vezes, impacta o nosso corpo físico. Quem é que grita? É o nosso corpo físico, com doença. Quando o corpo, que aí é o terceiro nível do dano, quando o corpo não consegue se adaptar completamente ao estresse, surgem os efeitos nocíveis e imprevisíveis. Muitas pessoas têm o cansaço físico. Também elas começam a viver o que? No físico, dor de estômago, má digestão, dor de cabeça, cólicas constantes, dificuldade de engravidar. Vem o problema de diminuição imunológica, então a gente fica doente mais fácil, fica com resfriado toda hora, pioram as alergias. Depois, a tendência é que apareçam problemas associados a inflamações, cujos efeitos podem chegar a qualquer área do nosso corpo, porque o nosso corpo ele vai se estressando, chega uma hora que ele inflama. E uma pessoa pode apresentar erupções cutâneas, outra pessoa pode apresentar síndrome do intestino irritável, outra pessoa pode apresentar ataque cardíaco, derrame, câncer. Cada um vai apresentando de uma forma, da forma com que o seu corpo precisa que você se olhe, é a forma com que ele consegue te chamar em alerta. E a essa altura, os danos causados pelo estresse, eles já provocaram um sério colapso no organismo. Então, vizinhas que são da vila e que estão aqui, vizinhas que não são da vila e que ainda não estão dentro da nossa Semana da Saúde. A Semana da Saúde, a gente vai fazer uma semana de desinflamação. Então, eu vou ensinar vocês como é que vocês começam a desinflamar a mentalidade, o emocional, o corpo físico, o corpo espiritual de vocês. Por quê? Porque a gente vai conseguir voltar. Olha que linda! Ela já tomou banho, olha, cheiro. Que cheirosa! A gente já tirou cheirosa. o sabão da cabeça, agora a gente só vai dar um banho nela. Tá bom, então. Bom banho pra você. E aí, o que acontece? A gente, durante a Semana da Saúde, vai olhar como é que eu faço para desinflamar,
corpo físico, mental, emocional, espiritual, de forma simples, porque às vezes a gente acha que é muita coisa. Não, o nosso corpo ele só tá pedindo a nossa atenção. E como é que a gente faz isso? Dando atenção a ele. Então, vocês que já garantiram, maravilhosas, vocês que não garantiram, lote 2 tá aí, com um valor especial de R$ 77,00. Vem para a Semana da Saúde de 23 a 29 agora de março, para você poder desinflamar, para você começar a voltar a viver uma vida com saúde. E uma vida com saúde vai impactar nas suas relações dentro da sua casa, vai impactar nas suas decisões, no seu trabalho, vai impactar no seu financeiro, ela vai impactar em todas as áreas. Não tem como eu deixar de falar para vocês que a ausência de presença é que causa doença. Então, como é que eu adoeço? Eu tô tão no automático, tão pra fora, tão preocupada com tudo, tão no cabeção, tão no fazer, que eu esqueço de me dar presença. E essa ausência de presença, ela causa a doença. E aí, é tempo de florescer, né? Então, a mensagem de hoje é a seguinte. Se eu for explicar como crescer e florescer, como que cresce e floresce as pessoas bem-sucedidas, eu diria, observe a palmeira, que inicialmente ela cresce de dentro para fora. As pessoas bem-sucedidas, as pessoas saudáveis, elas vivem esse crescimento de dentro para fora. Não adianta eu querer ficar acreditando que o remédio vai me salvar, que o médico vai me salvar. É de fora para dentro. O de fora para dentro, ele vai se complementar com a gente, fazer com que o nosso corpo responda com saúde quando eu faço a minha parte de dentro para fora. Porque senão o médico vai lá, resolve a causa, resolve ali o que está aparente, mas ele não resolve a raiz, daqui a pouco volta. E não é que o médico é ruim, o problema não é dele. É que o problema é interno seu, comportamentos que se repetem, atitudes que se repetem, sentimentos que se repetem, que vão adoecendo o seu corpo. Então, se o seu coração estiver contaminado, você não florescerá. Esse é o recado de hoje. Se o seu coração estiver contaminado, a gente não vai conseguir viver uma vida saudável. E o coração, ele é onde? Ele é dentro, ele é a nossa base. É de dentro para fora, não é de fora para dentro que as mudanças acontecem na nossa vida. E essa mudança de dentro vai impactar fora. Então não é o seu marido que tem que mudar, não é o seu chefe que tem que mudar, não. Quando você começar a mudar, você vai perceber como eles mudam. Vamos à nossa cartinha do dia. Bora, bora, bora. Vamos ver o que vai vir aqui hoje para nós. Pra gente começar a semana animada. Nem sempre as pessoas querem ser ajudadas. Não abrace responsabilidades e compromissos que não são seus. As pessoas, muitas vezes, elas não querem ser ajudadas. E aí, como é que você faz? Ajuda você, cuida de você, olha para você. Quando você estiver fazendo isso, o outro vai se inspirar pelo seu exemplo e vai fazer também. Vizinhas, desejo a vocês um mês, um dia, uma semana abençoado, saudável, repleto de realizações boas e que vocês intencionem. O que vocês desejam viver na vida e na semana de vocês? Coloca uma intenção e vai viver nessa intenção. Beijo, amanhã a gente tá aqui novamente, 8h08 da manhã.